e nós aqui vamos fazer o resumo da mesma. Na quinta-feira tivemos o derby entre os Jets e os Patriots, naquilo que foi o exemplo de um mau jogo de futebol americano. Mas tudo melhorou no domingo, com excelentes jogos desde a tarde até ao jogo de madrugada. E terminamos a semana com o jogo de segunda-feira à noite, em que os Bengals e os Steelers se defrontaram. Fiquem já de seguida com o resumo da Week 2. Na madrugada de quinta para sexta, jogou-se o encontro entre os rivais da AFC Este, com os Jets a visitarem os Patriots, naquele que se julgava ser um encontro digno de se ver. Os Patriots até nem começaram mal, conseguindo 10 pontos no primeiro período. No entanto, a partir daí foi sempre a piorar. Os Jets, por seu lado, também não foram capazes de melhor. Na segunda parte ainda tentaram mostrar alguma coisa de positivo, mas não passaram do tentar. O tempo também não ajudou, com uma chuvada enorme a cair na segunda parte do encontro. Este jogo certamente não foi um digno representante do espetáculo que é o futebol americano. Com as coisas a correrem tão mal para os dois lados, decidimos atribuir o prémio de MVP à defesa dos Patriots, pois, no limite, com 4 sacks e 3 interseções, foi ela a responsável por impedir a reviravolta no marcador. Fica para o registro o resultado final de 10-13, favorável à equipa de Boston. Para compensar a desilusão de quinta, o domingo trouxe-nos jogos de grande qualidade, e um deles foi o duelo entre os rivais da Divisão Norte da NFC, com os Bears a receberem os Vikings. Este jogo também teve a presença da chuva, mas isso não impediu que ambas as equipas nos proporcionassem um grande espetáculo. É certo que também existiram erros de parte a parte, no entanto, esses erros foram mais provocados do que consentidos, e foram largamente compensados pelas excelentes jogadas que existiram ao longo do jogo. A distinção de MVP vai para o quarterback dos Bears, Jay Cutler, que apesar de não ter feito um jogo isento de erros, foi o responsável por trazer a equipa de um déficit de 11 pontos até à vitória, conseguindo 290 jardas em 28 passes e 3 touchdowns. Só não é um jogo imaculado devido às 2 interseções e a um fumble que até deu em touchdown para os Vikings. O resultado final ficou em 30 para os Vikings e 31 para os Bears, refletindo bem o equilíbrio que existiu durante o jogo. Os Vikings, com 2 derrotas, começam a complicar o acesso aos playoffs. Podem ficar a saber mais sobre este jogo na review do Paulo Pereira no nosso blog. No domingo à noite, realizou-se mais um Manning Bowl, com o irmão Eli e os Giants a receberem Peyton e os Broncos. Para não variar, Peyton voltou a fazer mais uma sólida exibição, levando de vencida mais uma vez o seu irmão Eli. São já 3 vitórias para Peyton em 3 encontros realizados contra o irmão Eli. Apesar de o resultado ter ficado em 41-23 favorável aos Broncos, o encontro até foi equilibrado. No entanto, para além da já referida exibição de Peyton Manning, este teve em Knowshon Moreno uma preciosa ajuda, com o running back a conseguir 93 jardas e 2 touchdowns. A defesa dos Giants foi incapaz de neutralizar o ataque dos Broncos. E o ataque dos Giants também foi perdulário, permitindo 3 turnovers, acentuando-se assim a diferença no marcador. Peyton Manning recebeu novamente a distinção de MVP, com 307 jardas em 30 passes, 2 deles para touchdown. No entanto, esta distinção poderia assentar de igual forma a Knowshon Moreno. Os Broncos seguem a bom ritmo neste início de época, e os Giants precisam afinar o ataque se não querem ter mais dissabores. Os Seattle Seahawks receberam os 49ers na madrugada de domingo para segunda, e não fizeram a coisa por menos, despachando os 49ers por esclarecedores 29-3. Após a excelente exibição da equipa de São Francisco contra os Packers na semana anterior, seria de esperar um encontro mais equilibrado entre estas duas equipas. A equipa de Seattle parece ter descoberto o game plan para anular o ataque dos 49ers, e prova disso foi terem limitado o ataque dos 49ers a uns míseros 3 pontos. No ataque, os Seahawks, apesar de alguns erros, mantiveram um equilíbrio entre a corrida e o passe, dificultando assim o trabalho à defesa dos 49ers. Em destaque no jogo esteve o running back dos Seahawks, Marshawn Lynch, correndo 98 jardas e conseguindo 2 touchdowns, fazendo dele o MVP do encontro. A equipa de Seattle consegue assim a segunda vitória da temporada, ficando desde logo com uma preciosa vantagem para o rival direto na divisão oeste da NFC. Na madrugada de segunda para terça, os Bengals receberam e venceram por 20-10 os Steelers, seus rivais na divisão norte da AFC. Ambas as equipas vinham de derrotas na jornada inaugural, e ambas precisavam vencer para desde logo conseguir uma vantagem importante sobre um rival direto.
Pois bem, a fava saiu aos Steelers e com 2 derrotas no início da temporada, começa a desenhar-se um horizonte negro para a equipa de Pittsburgh. Sem jogo corrido digno de registro, começa a ser fácil para as defesas anular o ataque pelo ar de Ben Roethlisberger, que até conseguiu um passe para touchdown, mas também permitiu uma interseção, sendo a sua exibição insuficiente para vencer os Bengals. Já a equipa de Cincinnati conseguiu equilibrar bem o ataque entre passe e corrida, beneficiando ainda do excelente jogo do rookie running back Giovanni Bernard, que conseguiu 2 touchdowns, um após passe pelo ar e outro em corrida, demonstrando bem o balanço que existiu no ataque dos Bengals. Com esta exibição, a distinção de MVP vai mesmo para o running back Giovanni Bernard, que aos já referidos 2 touchdowns ainda juntou 38 jardas em corrida e 27 após recepção a passe de Andy Dalton. E foi assim a Week 2. Aos adeptos das equipas que começaram com 2 derrotas, e sim, estou a falar especialmente para os adeptos dos Steelers e dos Vikings, não desanimem, ainda têm 11% de possibilidades da vossa equipa chegar aos playoffs, por isso nem tudo está perdido. Fiquem já de seguida com os destaques da Week 3. A Week 3 começa com o habitual jogo na madrugada de quinta para sexta. Desta vez, os Chiefs vão até Filadélfia defrontar os Eagles. Com 2 vitórias algo surpreendentes ou não para os Chiefs, e após um jogo intenso no domingo que os Eagles acabaram por perder, não será uma tarefa fácil a que estes irão ter pela frente. Estarão em condições de apresentar a hurry-up offense? Certo é que os Chiefs não vão apenas em passeio, e os Eagles não vão querer outra derrota e desta vez em casa. Temos todos os ingredientes para que seja um excelente jogo, com início marcado para a 1h25. Pelas 18 horas da tarde de domingo, defrontam-se 2 Super Bowl contenders, com os campeões Ravens a receberem a excelente equipa dos Texans. Com uma derrota e uma vitória pouco convincente, os Ravens vão procurar mostrar diante do seu público o porquê de serem os campeões em título. Já os Texans, com 2 vitórias em outros tantos jogos, não vão deixar os créditos por mãos alheias, e certamente que tudo farão para impor mais uma derrota aos Ravens. Com 2 das melhores defesas em confronto, este promete ser um jogo duro, mas divertido de se ver. Domingo à noite, pelas 21h25, os 49ers recebem os Colts. Ambas as equipas apresentam um registro de uma vitória e uma derrota, e ambas as equipas têm como objetivo mínimo marcar presença nos playoffs. Com 2 jovens quarterbacks de grande qualidade, este poderá ser um jogo onde o marcador acabe por registrar números elevados. É mais um jogo a ter debaixo de olho. Para a madrugada de domingo, os Bears visitam os Steelers. As equipas vivem sortes diferentes, com os Bears a vir de 2 vitórias e os Steelers no reverso da medalha com 2 derrotas. Os Bears vão tentar manter o bom momento de forma e levar de Pittsburgh mais uma vitória. Já os Steelers arriscam a que uma nova derrota lhes traça um péssimo destino já no início da temporada. O jogo tem início à 1h30. Os Broncos recebem os Raiders na madrugada de segunda para terça. Com os Broncos em modo rolo compressor e cilindrando tudo o que lhes aparece à frente, será uma tarefa difícil para os Raiders saírem de Denver com uma vitória. O jogo tem início marcado para a 1h40 e ver jogar esta equipa de Denver é sempre um motivo de interesse. Fiquem então com a tabela completa de resultados. Ao longo da semana serão lançadas no nosso blog as sempre interessantes reviews dos nossos autores a alguns destes jogos, por isso mantenham-se atentos. E estes são os nossos destaques para a Week 3. No entanto, como já sabem, todos os jogos são interessantes, por isso não percam a pitada dos mesmos. Vamos já de seguida ver como ficaram as classificações das conferências na nossa Fantasy Football Championship. Olá, eu sou o Filipe Nunes e venho-vos deixar as classificações do Fantasy Championship Week 2. Começamos pela Conferência Brett Favre, que em primeiro lugar segue a Force Team, em segundo lugar Fantasy Tuga e em terceiro lugar Marmotas Voadoras. As 3 equipas com um total de 2 vitórias. Vamos agora para a Conferência Chris Carter, onde em primeiro lugar segue New York Empire com 2 vitórias, em segundo lugar Lusitania Eagles, uma vitória e uma derrota, em terceiro lugar a Tua TV, uma vitória e uma derrota. Conferência Johnny Unitas, em primeiro Psycho Biz, em segundo Kid Loco, em terceiro Alentejo Braves, todas as equipas com 2 vitórias. Conferência Reggie White, em primeiro São José Eagles, 2-0, em segundo Miguel Packers, 2-0, em terceiro Flávio Fonseca 49ers, 2-0. Conferência Barry Sanders, em primeiro lugar segue Sagandulos, 2-0, em segundo lugar Lisbon Wolves,
2-0. Em terceiro, Hanwell Packers, 2-0. Para a conferência, Ronnie Lott. Em primeiro, Pandaland Killer Pandas. Em segundo, Resende Sharks. Em terceiro, P13. Todas as equipas com 2-0. Conferência, Deion Sanders. Em primeiro, Caldas Classics. Em segundo, Hernandez Pistol Offense. Em terceiro, Rams. Também todas as equipas com 2-0. Por último, Shannon Sharp. Em primeiro, Soncaia, 2-0. Em segundo, All Stars, 0-4. Uma vitória e uma derrota. Em terceiro, Casteiros, uma vitória e uma derrota. Por hoje é tudo. Para mais novidades sobre o Fantasy, consultem a nossa página e aqui vos espero para a semana. O nosso Fantasy continua ao vivo. Já sabem, podem nos seguir diariamente na nossa página do Facebook e no nosso blog. Mantenham-se atentos durante a semana que irão sair algumas reviews aos jogos da Week 2. Daqui é tudo, como tal, vejo-vos para a próxima semana.